Olá, abordarei os passos que um programa passa em um processo de compilação e o conceito de mapa de memória nessa videoaula. Nesse slide, mostro os passos para a compilação de um código ou programa-fonte de linguagem de alto nível até a sua execução por um processador. A figura mostra os passos necessários para se traduzir um programa de uma linguagem de alto nível em uma linguagem de máquina e para iniciar a execução desse programa. Primeiramente, o código de alto nível é compilado para um código assembly. O código assembly é depois montado em um código em linguagem de máquina num arquivo objeto. O linker combina o código de máquina com o código objeto das bibliotecas e outros arquivos objeto para produzir um programa inteiramente executável. Na prática, a maioria dos compiladores realizam todos os três passos de compilar, montar e linkar. E, finalmente, há o loader, que carrega o programa na memória e inicia a execução. O loader pode fazer parte do sistema operacional ou pode ser ainda um programa executável independente que transfere todo o código executável do usuário para a memória. E antes de terminar, inicializa os registradores Program Counter, Stack Pointer e o $FP, o Frame Pointer, o Global Pointer, $GP, com os endereços do programa executável, para que o mesmo possa ser executado corretamente pelo processador. O mapa de memória acessado pelo MIPS32, que define onde o código-fonte em linguagem de máquina e onde os dados do programa e a região para armazenamento de dados dinâmicos, tais como a pilha e a RIPS, são localizados, é mostrado nessa figura aí à direita. Então, nessa figura à direita do slide, podemos observar o que a gente chama de mapa de memória. Com o endereço de 32 bits, o espaço de endereço do MIPS32 alcança 2 elevado a 32 bytes, ou seja, 4 gigabytes. Os endereços de palavras são divisíveis por 4 e vão de 0 até 0x, FF, FF, FFFC em hexadecimal. A figura mostra o mapa de memória do MIPS. A figura mostra esse mapa de memória do MIPS aí. A arquitetura do MIPS divide o espaço de endereço em 4 partes ou segmentos. O primeiro segmento é o segmento de texto. Há um outro segmento que é o segmento de dados globais e o segmento de dados dinâmicos e um segmento reservado. A região reservada para o programa do usuário reside na faixa de endereços que começam em 0x0040, 0000 e vai até 0x, 7f, FF, FF e FF. A região reservada para o sistema operacional, o kernel, reside na faixa de endereços que começa em 0x80, 000000 até 0x, FF, FF, FF e FF. O programa do usuário, em linguagem de máquina, residirá no segmento de texto, Text Segment. Os dados usados pelo programa do usuário ficam dispostos na memória da seguinte forma: as variáveis globais e variáveis estáticas, que são dados definidos em tempo de compilação, ficarão dispostos na região Static Data. Já as variáveis dinâmicas, alocadas pelo programa em tempo de execução, ficarão dispostas na região RIP, Dynamic Data. Variáveis temporárias, salvas durante a chamada de função, ficarão dispostas na região Stack, Dynamic Data. Como já vimos anteriormente, o programa do usuário ficará na faixa de endereço denominada Test Segment.
Já os dados usados pelo kernel do sistema operacional ficarão dispostos na memória nas seguintes regiões. O código-fonte no nível do kernel, rotinas de tratamento de exceção e interrupção, ficará armazenado no segmento kernel text. Os dados estáticos usados pelo kernel ficarão armazenados no segmento kernel data. E os registradores mapeados na memória para dispositivos de entrada e saída ficarão armazenados no segmento Memory Mapped I/O. Dessa forma, concluímos agora mais uma apresentação de uma videoaula.